Se inscreva no canal e clica no gostei. Aldous Huxley Admirável Mundo Novo 15. Eu a amo mais do que tudo no mundo. Mas então por que não dizia? Exclamou ela. E estava tão intensamente exasperada que lhe enterrou as unhas no pulso. Em vez de ficar aí dizendo baboseiras sobre um nó, aspiradores e leões, e de me fazer sofrer semanas e semanas. Ela soltou sua mão, que repeliu com cólera. Se eu não gostasse tanto de você, disse Traço, ficaria furiosa. E subitamente passou seu braço em torno do pescoço dele. Ele sentiu os lábios de Lenina unidos suavemente aos seus. Tão deliciosamente macios, tão tépidos, tão elétricos, que inevitavelmente se lembrou dos beijos de 3 semanas em helicóptero. A loura estereoscópica. E o negro mais do que real. Horror, horror, horror. Tentou desprender-se, mas Lenina apertou com mais força. Por que você não disse? Ela murmurou, afastando o rosto para contemplá-lo. Tinha os olhos carregados de terna censura. O antro mais escuro, o lugar mais propício, clamava poeticamente a voz da consciência. A mais forte sugestão do nosso pior demônio. Nada poderá jamais transformar minha honra em desejos impuros. 23. Jamais, jamais, decidiu ele. Tolinho, dizia Lenina. Eu desejava tanto. E se você também me queria, por que é que não? Mas, Lenina, ele começou a protestar. Como ela afrouxasse imediatamente os braços e recuasse, acreditou, por um instante, que Lenina procedia de acordo com a sua muda sugestão. Quando, porém, ela desafivelou a cartucheira de couro branco envernizado e pendurou-a com cuidado no espaldar da cadeira, começou a suspeitar que se enganara. Lenina, repetiu, apreensivo. Ela levou a mão ao pescoço e puxou com um longo gesto vertical. Sua blusa branca de marinheiro abriu-se até embaixo. A suspeita condensou-se em certeza concreta. Demasiado concreta. Lenina, que é que você está fazendo? Zip, zip. Sua resposta dispensava palavras. Ela desembaraçou-se da calça boca de sino. Sua combinação calcinha com zíper era de um rosa pálido de concha. O T de ouro do Arquichantre pendia sobre seu peito. Porque esses lácteos seios que, através das grades das janelas, perfuram os olhos dos homens. 24. As palavras cantantes, ribombantes, mágicas, faziam-na parecer duplamente perigosa, duplamente tentadora. Doces, doces, mas quão penetrantes. Perfurando e brocando a razão, cavando um túnel através da resolução. Quando o sangue está em chamas, os juramentos mais fortes não são mais do que palha. Contente mais, senão, 25. Zip. O róseo arredondado abriu-se como uma maçã habilmente partida. Uma contorção dos braços. O levantamento, primeiro do pé direito, depois do esquerdo. A combinação calcinha jazia no chão, sem vida, como se tivesse sido desinflada. Ainda com as meias e os sapatos, conservando na cabeça o gorro branco audaciosamente caído para um lado, ela avançou para John. Querido, se ao menos você tivesse dito isso antes. Estendeu os braços para ele. Mas, em vez de dizer também querida e de estender-lhe igualmente os braços, o selvagem recuou aterrorizado, agitando as mãos para ela, como se tentasse afugentar um animal importuno e perigoso. 4 passos para trás, e ele ficou apertado contra a parede. Meu bem, disse Lenina, pousando-lhe as mãos nos ombros, achegou-se a ele. Envolve-me em teus braços, pediu. Beija-me, abraça-me com rudeza. Ela também tinha poesia ao seu dispor. Conhecia palavras que cantavam, que enfeitiçavam e faziam rufar os tambores. Beija-me. Fechou os olhos. Sua voz tornou-se como um murmúrio sonolento. Esgota-me até ao coma. Conserva-me a ti presa. O selvagem tomou-lhe os pulsos, arrancou de seus ombros as mãos de Lenina e repeliu-a brutalmente. Aí, você está me machucando. Você, ela se calou de repente. O terror fizera com que ela esquecesse a dor. Abrindo os olhos, vira aquele rosto. Não era o rosto de John, mas o de um estranho feroz. Um rosto pálido, desfeito, contraído por um furor insensato e inexplicável. Apavorada, sussurrou, o que é que há, John? Ele não respondeu, limitando-se a encará-la com aqueles olhos dementes. As mãos que seguravam os pulsos de Lenina tremiam. A respiração de John era profunda e irregular. Fracamente, a ponto de ser um ruído quase imperceptível, mas assustador, ela ouviu de súbito ranger os dentes. O que é? Gritou, quase num uivo. E ele, como se tivesse sido despertado por seu grito, segurou-a pelos ombros e sacudiu-a. Prostituta. Urrou. Prostituta. Impudente cortesã. 26. Não, protestou ela, com uma voz que as sacudidas que ele lhe dava tornavam grotescamente trêmula. Prostituta. Por favor. Maldita prostituta. Um grama é melhor. Começou ela. O selvagem repeliu-a com tal violência que ela cambaleou e caiu. Vai-te,
vociferou ele de pé ao lado dela, dominando-a com um olhar ameaçador. Vai-te para longe de minha vista, ou eu te mato. Cerrou os punhos. Lenina levantou o braço para proteger o rosto. Não, John. Por favor, anda depressa. Com o braço sempre erguido e seguindo com os olhos aterrorizados todos os movimentos de John, ela se pôs em pé. Ainda reclinada, ainda protegendo a cabeça, arremessou-se na direção do banheiro. O estrondo do prodigioso tapa que acelerou a sua saída foi como um tiro de pistola. Aí, Lenina pulou para frente. Finalmente em segurança no banheiro, onde se fechou a chave, teve tempo de passar em revista seus ferimentos. De pé, de costas para o espelho, torceu a cabeça para trás. Olhando por cima do ombro esquerdo, viu a marca de uma mão aberta destacar-se nítida e vermelha na carne e na carina. Delicadamente esfregou a região ferida. Fora, no outro cômodo, o selvagem caminhava de um lado para outro. Caminhava, ao ritmo dos tambores e da música das palavras mágicas. A carriça e a mosquinha dourada entregam-se à libertinagem sob meus olhos. 27. Elas retumbavam enlouquecedoramente em seus ouvidos. Nem a doninha, nem o cavalo fechado em sua estrebaria se atiram a ela com tão desordenado apetite. Do busto para baixo são centauros, para cima são mulheres. Para os deuses a parte de cima, tudo o que fica abaixo pertence aos demônios. Aí é o inferno, as trevas, o abismo sulfuroso, que queima, que ferve, a fetidez, a corrupção. Dá-me uma onça de almíscar, bom boticário, para me purificar a imaginação. 28. John atreveu-se a dizer, do banheiro, uma vozinha insinuante. John, ó tu, flor dos bosques, que és tão bela e exalas um perfume tão doce que me fere os sentidos. Esse livro admirável foi, pois, feito para nele se escrever prostituta. O céu, a sua aproximação, tapa o nariz. 29. Mas o perfume de Lenina ainda recendia em torno dele. Sua roupa estava toda branca do pó que perfumara o corpo aveludado da jovem. Impudente cortesã, impudente cortesã, impudente cortesã. O ritmo inexorável martelava sempre. Impudente, John. Você não acha que eu podia apanhar as minhas roupas? Ele juntou a calça à boca de sino, a blusa, a combinação calcinha com zíper. Abra, ordenou, dando um pontapé na porta. Não abro. A voz era medrosa e rebelde. Então, como quer que eu lhe dê a roupa? Jogue pela abertura acima da porta. Ele assim fez, e recomeçou suas inquietas passadas pelo quarto. Impudente cortesã. Impudente cortesã. O demônio luxúria com suas ancas gordas e dedo abatatado. 30. John. Ele não respondia. Ancas gordas e dedo abatatado. John. Que é? Perguntou rispidamente. Você não se importaria de me alcançar meu cinto maltusiano? Lenina ficou sentada, escutando os passos no outro cômodo, perguntando-se, enquanto escutava, até quando ele continuaria caminhando assim, de um lado para outro, se lhe seria preciso esperar que ele saísse do apartamento, ou se seria prudente, depois de dar um prazo razoável à loucura de John para acalmar-se, abrir a porta do banheiro e tentar uma fuga rápida. Foi interrompida nas suas cogitações inquietas pelo som da campainha do telefone, que tilintou no outro cômodo. As idas e vindas pelo quarto cessaram abruptamente. Ouviu a voz do selvagem conversando com o silêncio. Alô? Sim. Sou. Se é que não usurpo minha própria pessoa. Sim. Não me ouviu? É o senhor selvagem quem está falando. Hein? Quem é que está doente? Claro que me interessa. Mas é coisa séria. Ela está realmente mal. Irei em seguida. Ela não está mais no apartamento. Para onde a levaram? Oh, meu Deus. Qual é o endereço? Park Lane. 3. É isso? 3? Obrigado. Lenina ouviu o estalido do fone ao ser reposto no lugar. Depois, passos precipitados. Uma porta fechou-se com estrondo. Fez-se um silêncio. Teria realmente saído? Com precauções infinitas, entreabriu a porta, meio centímetro, espiou pela fresta, animou-se ao ver o cômodo vazio, abriu um pouco mais, passou a cabeça pela abertura. Finalmente, entrou nas pontas dos pés, parou alguns segundos com o coração batendo violentamente, escutando, depois correu para a porta do apartamento, abriu-a, deslizou para fora, bateu a porta e fugiu. Somente quando se viu no elevador, e já descendo por ele, começou a sentir-se em segurança. 14. Hospital de Park Lane para moribundos era uma torre de 60 andares de blocos cerâmicos de um amarelo pálido. No momento em que o selvagem descia do taxicóptero, uma comboio de carros fúnebres aéreos de cores alegres elevou-se do terraço, zumbindo, e seguiu sobre o parque para oeste, rumo ao crematório de Slough. Na porta do elevador o porteiro-chefe deu-lhe as informações necessárias, e ele desceu à sala 81, uma sala para a senilidade galopante,
explicou o porteiro. No 17º andar. Era uma sala vasta, clara graças ao sol e à pintura amarela, com 20 leitos, todos ocupados. Linda morria acompanhada e com todo o conforto moderno. O ar era constantemente animado por alegres melodias sintéticas. Ao pé de cada cama, diante do ocupante moribundo, havia um aparelho de televisão. Deixava-se funcionar a televisão, como uma torneira aberta, da manhã à noite. A cada quarto de hora, o perfume dominante na sala era automaticamente mudado. Nós tentamos, explicou a enfermeira que recebera o selvagem desde a porta, criar aqui uma atmosfera inteiramente agradável. Algo assim entre um hotel de primeira categoria e um palácio de cinema sensível. Se é que o senhor me compreende. Onde está ela? Perguntou o selvagem, sem prestar a menor atenção àquelas explicações corteses. A enfermeira sentiu-se ofendida. Como o senhor está com pressa? Há alguma esperança? Perguntou ele. Quer saber se há alguma esperança de ela não morrer? O selvagem fez que sim com a cabeça. Não, é claro que não há. Quando mandou alguém para cá, não há nenhuma. Sobressaltada com a expressão de sofrimento do rosto pálido de John, interrompeu-se de repente. Que é que há? Perguntou. Não estava acostumada com manifestações dessa natureza nos visitantes. De qualquer modo, nunca havia muitos visitantes, nem razão para que os houvesse em quantidade. O senhor não está se sentindo mal, não é? Ele balançou a cabeça. E minha mãe? Respondeu em voz apenas perceptível. A enfermeira lançou-lhe um olhar horrorizado em seguida, desviou os olhos do pescoço às têmporas. Seu rosto nada mais era que um rubor ardente. Conduza-me para junto dela, disse o selvagem, esforçando-se para falar em tom natural. Sempre ruborizada, ela conduziu através da sala. Fisionomias ainda jovens e sem rugas, pois a senilidade galopava tão depressa que não tinha tempo de envelhecer as faces, somente o coração e o cérebro. Voltaram-se à passagem deles. Sua marcha foi acompanhada pelos olhares vagos e sem curiosidade da segunda infância. O selvagem sentiu um estremecimento ao vê-los. Linda estava deitada no último leito de uma longa fila deles, junto à parede. Amparada por travesseiros, olhava as semifinais do campeonato sul-americano de tênis em superfície de Riemann, que se desenrolavam em reprodução silenciosa e reduzida no vídeo do televisor colocado ao pé do seu leito. Os pequenos vultos corriam para cá e para lá no quadrado de vidro iluminado, como peixes num aquário, habitantes silenciosos, mas agitados, de um outro mundo. Linda contemplava o espetáculo, sorrindo vagamente sem compreender. Seu rosto pálido e inchado tinha uma expressão de felicidade imbecil. A todo momento suas pálpebras fechavam-se, e durante alguns segundos ela parecia dormitar. Depois, com um pequeno sobressalto, despertava novamente. Despertava para os jogos de aquário dos campeões de tênis, para a execução em supervoxurlitzeriana de Benjamin, abraça-me com rudeza, para a baforada tépida de verbena soprada através da abertura existente acima de sua cabeça traço. Despertava para todas essas coisas ou, antes, para um sonho de que essas coisas, transformadas e embelezadas pelo soma que tinha no sangue, eram os elementos maravilhosos. E sorria novamente o seu sorriso irregular e descorado de contentamento infantil. Bem, preciso deixá-lo, disse a enfermeira. Tem o meu grupo de crianças que está por chegar. Além disso, há o número 3. Apontou para a outra extremidade da sala. Poderá ir-se a qualquer momento, agora. Mas fique à vontade. Afastou-se a passos rápidos. O selvagem sentou-se junto ao leito. Linda, murmurou, tomando-lhe a mão. Ao ouvir seu nome, ela virou a cabeça. Seus olhos vagos tiveram um lampejo de reconhecimento. Apertou-lhe a mão, sorriu, moveu os lábios, mas de súbito sua cabeça recaiu para frente. Tinha adormecido. Ele ficou ali, olhando-a, procurando através daquelas feições destroçadas, procurando e reencontrando a fisionomia jovem e vivaz que se inclinara sobre sua infância em mau país, recordando, e fechou os olhos, sua voz, seus gestos, todos os acontecimentos de sua vida em comum. No meu estreptococo alado, voa Bemburité. Como suas canções eram lindas. E aqueles versos infantis, como eram magicamente estranhos e misteriosos. A, B, C, vitamina D. No fígado óleo, o bacalhau no mar. Sentiu as lágrimas ardentes acumularem-se atrás das pálpebras, enquanto se lembrava das palavras e da voz de Linda a repeti-las. Mais tarde, as lições de leitura, o bebê está no bobô, o gato está no mato. E as instruções elementares para trabalhadores betas do depósito de embriões. E os longos serões junto à lareira ou, durante o verão, no terraço da pequena casa, quando ela lhe contava histórias do outro lado, de fora da reserva, daquele maravilhoso outro lado, cuja lembrança, como a de um paraíso de bondade e de beleza, ele ainda conservava completa e intacta.
não poluída pelo contato com a realidade daquela Londres real, daqueles civilizados autênticos. Um alarido súbito de vozes agudas obrigou-o a abrir os olhos depois de ter enxugado apressadamente as lágrimas, a voltar-se. O que parecia ser um fluxo contínuo de gêmeos idênticos, de 8 anos, invadiu a sala. Vinha um gêmeo após outro, um verdadeiro pesadelo. Seus rostos, ou antes, aquele rosto que se repetia, pois era um único para todos, alargava-se, de nariz achatado, narinas enormes e olhos pálidos esbugalhados. Seu uniforme era caque. Todos tinham a boca aberta. Entraram gritando e paurando. Em um momento, a sala parecia repleta deles. Amontoavam-se entre as camas, trepavam nelas, arrastavam-se por baixo, olhavam para os aparelhos de televisão, faziam caretas para os pacientes. Linda causou-lhes espanto e algum alarme. Um grupo reuniu-se ao pé do leito, encarando-a com a curiosidade medrosa e estúpida dos animais que se defrontam subitamente com o desconhecido. Oh, olhem, olhem. Falavam em voz baixa e assustada. Que é que ela tem? Por que será que ela é tão gorda? Nunca tinham visto um rosto como o de Linda. Nunca tinham visto um rosto que não fosse jovem e liso, nem um corpo que não fosse esbelto e aprumado. Todas aquelas sexagenárias moribundas tinham o aspecto de mocinhas. Aos 44 anos, Linda parecia, por contraste, um monstro de senilidade flácida e deformada. Ela não é horrível. Tais os comentários murmurados. Olhem os dentes dela. De repente, de sob a cama, um gêmeo de rosto achatado surgiu entre a cabeça de Johnny e a parede, e pôs-se a olhar o rosto adormecido de Linda. Final da parte 15.